A parábola das 10 virgens. É isso mesmo, vamos lá? A parábola das 10 virgens, que a teologia não entendeu. A religião, os religiosos não entenderam. Eles têm essa parábola como levam isso no literal. E uma coisa também, vamos dizer, né? Para achar essas coisas hoje em dia, eu acho que é meio difícil, não? A não ser no berçário, que a coisa está tão escandalosa, está tão o mundo está tão Sodoma e Gomorra que tem coisas escritas na Bíblia que é muito difícil achar, tá bom? Não vou entrar em detalhes aqui. Ai, ai, meu Deus do céu. A parábola das 10 virgens. Em Mateus capítulo 25, versículo do 1 ao 13, está essa parábola. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. Gente, parábola é uma figura, realidade é outra coisa. Então aqui Yeshua estava contando uma história, estava parafraseando uma situação. Então o reino do céu será semelhante às 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E, como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as prudentes disseram as imprudentes disseram às prudentes: Deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: Em verdade lhes digo que não as conheço, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. De tudo isso aqui que eu li, esses 13 versículos, para mim o mais importante é o 13. Porque o 13 nós sabemos, naqueles dias, nesta parábola, as virgens, as nécias, elas não sabiam. Assim como Jesus disse em outra passagem que nem os anjos sabiam, nem o filho, a não ser o pai. Só que, tendo um entendimento racional da situação, depois dessa historinha aqui das 10 virgens, gente, aconteceu tanta coisa. Aconteceu tantas coisas. Houve o chicoteamento de Yeshua, houve o sacrifício dele na cruz. Depois disso, ele ressuscitou, ele andou 40 dias com os discípulos. Depois veio o Cristo ressuscitado, o Espírito, e teve um encontro com Paulo na estrada de Damasco. E depois Paulo pregou, e Paulo foi açoitado, Paulo foi preso, Paulo foi decapitado. Ei, depois das 10 virgens, houveram anos e anos de uma sequência de coisas, de fatos que aconteceram. Aí veio o grande e terrível dia do Senhor, Apocalipse 1:10. Aí veio Apocalipse 14, 6, 7, o grande juízo de Deus que chegou. Aí foi estabelecido o reino de Deus, Apocalipse 11:15, Apocalipse 12:10. E assim foi. Veio uma sucessão de fatos. Aí quando Deus derrubou o templo que existia, aí Deus estabeleceu o templo espiritual. E isso daqui foi uma parábola, foi uma história, porque ele era judeu da tribo de Judá. E judeus sempre gostaram de contar histórias. A Bíblia são 53 livros de histórias, de fábulas, de mitos. Tirando Romanos a Filemão, 13 epístolas paulinas. O resto são histórias, são contos, são fábulas.
Então, a respeito, portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Olha aqui, em Marcos capítulo 13, versículo 32. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. O capítulo 13 de Marcos é um capítulo escatológico, é um capítulo que Jesus disse aos discípulos lá no Monte das Oliveiras, as coisas que precederiam a sua volta, a queda do templo e o fim dos tempos. E chegou aqui no versículo 32 de Marcos 13, ele disse, mas a respeito daquele dia, a hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Mas eu sei, você que acompanha o nosso trabalho aqui sabe. Olha aqui, Apocalipse capítulo 9, versículo 13 ao 15. Por que eu acredito em Apocalipse 9, 13 ao 15, que o dia e a hora foi ali? Porque eu entendi Apocalipse capítulo 1, versículo 10. E era o dia do Senhor, e eu estava no Espírito, assim disse João. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. O dia do Senhor, o livro do Apocalipse foi escrito para o dia do Senhor. Então, quando foi tocada a sexta trombeta, Apocalipse 9, 13 ao 15, o sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, presta atenção nesse nome, trombeta, solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Versículo 15, aqui está a resposta. Então foram soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte da humanidade. Você pegando essa trombeta aqui, que foi a sexta trombeta, nós vamos para Sofonias capítulo 1, versículo 14 ao 16. E está perto o grande dia do Senhor. Está perto e vem chegando depressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clamarão até os poderosos. Aquele dia será um dia de ira, dia de angústia e de tribulação, dia de ruína e destruição, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas, dia de toque de trombeta e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Quando aconteceu isso? Exatamente aqui está, deixa um pouquinho, Apocalipse capítulo 1, versículo 10, assim está. Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta. Então o dia e a hora chegou quando houve toque de trombetas. O dia do Senhor significou o grande e terrível dia do Senhor, o dia da cobrança, dia de indignação, dia da ira de Deus. Então aquilo foi uma parábola, foi uma metáfora, foi uma figura de linguagem a respeito de 5 virgens que entrou no reino de Deus. E outra, as virgens ali, por que era uma parábola? Porque Paulo disse em 1 Coríntios 15, 50, com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Então que história é essa que 5 virgens entrou no reino de Deus? Aquilo era uma historinha, gente. Então, por isso que o mais importante dos 13 versículos de Marcos 13, ou de Mateus 25, é o versículo 13, a respeito que fala sobre o dia e a hora. Ele foi o mais importante. Olha aqui, portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e a hora. Mas o dia e a hora aconteceu no dia do Senhor, e o dia do Senhor foi o dia do juízo. E o dia do juízo veio no ano 69 ao ano 70, quando no ano 69, o general Tito, que comandava o exército romano, cercou Jerusalém, e ali dentro de Jerusalém houve a grande cobrança de contas da nação de Israel. Entendeu? A parábola das 10 virgens que a teologia não entendeu. Aí a religião usa essa situação, essa figura, essa metáfora, para aprisionar as pessoas dentro dos currais chamados igrejas. Tá vendo? Se você não nos seguir, não frequentar, não participar, Jesus vai voltar e você vai ficar igual as 5 virgens nécias. E nisso faz o quê? Aprisiona o religioso. O religiosinho fica lá, dando tudo que tem, dando 10% do salário, abastecendo esses cães ladrões mentirosos, em cima de uma figura. E o verdadeiro entendimento, que foi o juízo de Deus, que foi o dia e a hora que Jesus voltou, isso eles não têm, eles não sabem. Tá bom? Espero ter ajudado. Coração, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho. E vamos em frente, passando o nosso simples e humilde entendimento. Quem sabe aí possa alcançar uma meia dúzia de pessoas, tá bom? Tchau!